Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Vivi Melo. No vídeo de hoje, eu quero contar para vocês um pouco da experiência, né? Compartilhar um pouco da experiência que foi viajar com 3 crianças para a Europa e falar da uma das principais paradas, né? Que foi a Disney Paris. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever e compartilhar com outras pessoas também que querem passar por essa experiência e deixar nos comentários, né, o que vocês estão achando, tá bom? Vamos lá! Bom, um dos pontos mais importantes, né, de uma viagem, de qualquer viagem, é a programação. Então foi uma viagem que a gente programou com bastante tempo de antecedência. Então nós pensamos em todos os roteiros, pesquisamos muito, conversamos com outras pessoas. E um dos pontos aqui que eu quero deixar, né, de atenção é sobre documentação. Então, independente do lugar que você vai, é sempre importante fazer um checklist, né, de tudo que você vai precisar e verificar se a documentação realmente está em dia, principalmente quando você viaja para outros países que tem... No caso da Europa não precisa de visto, mas como turista, né? Mas precisa de passaporte, tem que ter validade, tem que ter seguro-saúde. Então tem muitas coisas, muitos pontos, né, que envolvem. No nosso caso, como nós somos com crianças, então o meu filho mais velho precisava da autorização do pai dele, a minha enteada precisava da autorização da mãe dela. Então a gente precisou, né, conferir toda essa documentação. Fizemos com calma também, com antecedência, para que tudo desse certo. Então, o primeiro ponto de atenção aí é sobre a documentação. Fiquem super atentos, porque realmente a gente não pode, né, correr esse risco. Eu conheço pessoas que perderam viagens por achar que o documento estava válido e o passaporte não estava válido. E aí acabou perdendo uma viagem aí, né, super importante, super planejada, e na véspera que não dava mais tempo de fazer nada, tá bom? Bom, falando especificamente da viagem, né? Então, o que nós programamos? Como o nosso destino principal era conhecer a Disneylândia de Paris. Mas é óbvio, né, que fica bem difícil de ir para Paris e não querer ir no centro, né, e conhecer realmente lá os pontos turísticos. E como a Disney era muito longe, dava mais ou menos em torno de 1 hora e 20 de distância até o centro, então a gente achou que ficaria muito cansativo. De repente no centro, ir para Disney e voltar todos os dias, né. Então nós escolhemos ficar em 2 lugares, né, 2 momentos distintos. Então nossa primeira parada foi ir direto para Disney. Lá nós ficamos bem perto, dava mais ou menos uns 10, 15 minutos até o parque. Nós planejamos também conhecer os parques, né, em dias diferentes. São 2 parques que tem. Então nós escolhemos passar um dia inteiro em um parque e o outro dia inteiro em outro parque, para que a gente pudesse aproveitar ao máximo. E mesmo assim, não foi tempo suficiente, se fossem 2 dias, assim, porque quando você vai com criança, ainda mais criança pequena, o Miguel, ele tinha 1 ano, então você acaba tendo uma rotina um pouco diferente, né, quando você tá com criança pequena. Então, se a gente tivesse passado mais tempo, a gente teria aproveitado um pouco mais. Mas mesmo assim, para nós, né, valeu super a pena. Nós não conhecíamos e nem outra Disney, né? Então, acho que para quem já conhece Orlando, talvez não seja tão atrativo, porque não tem tantas opções. Mas Disney é Disney em qualquer lugar. E aí, só quando você realmente está lá, você entende toda aquela magia Disney, né? Então, valeu a pena sim.
O Luke e a Duda, que já são maiores, né? Então eles curtiram principalmente o segundo dia de parque. Que lá eles tinham brinquedos de aventura, né? Então para eles foi muito mais proveitoso no segundo dia. Mas o primeiro dia também foi, porque principalmente na parte do show, é um espetáculo à parte. Nós fomos no verão, então o verão na Europa escurece muito tarde, então era 10 horas, 10 e meia começou a escurecer. E aí foi muito engraçado que as pessoas começaram já a se concentrar em frente ao castelo. E aí já todo mundo esperando naquela expectativa. O show começou às 11 horas e teve 1 hora de duração, e realmente é um espetáculo à parte. E nós saímos do parque, já era quase meia-noite, quer dizer, já era meia-noite, né? Então, acho que a escolha de ficar ao lado foi super importante neste momento. E aí, uma outra escolha que nós fizemos também, como a gente sabia que era um dia super intenso, então a gente não foi muito cedo pro parque, porque nós passamos 12 horas lá, mais de 12 horas, né? Então, se chegasse muito cedo, seria muito cansativo para o Miguel. Nós providenciamos levar, né, as refeições dele, e ele ficou super bem. Levamos um carrinho onde ele dormia o tempo dele, de vez em quando ele levantava, corria, brincava. Levamos em alguns brinquedos, né, de criança, assim, mas ele não deu trabalho nenhum. Foi um passeio que todo mundo pôde aproveitar e valeu muito a pena. O que também era bem interessante, porque tem um aplicativo, né, que você pode baixar do parque. Além do aplicativo também, lá você consegue, na portaria você já pega o mapa. Então você sabe onde estão os brinquedos, qual o tempo das filas. Pra gente não era interessante utilizar o Free Pass, não me engano é esse o nome, porque o deslocamento muitas vezes não dava muito certo, né? Então a gente preferia olhar quando tinha algum show assim, onde as pessoas acabavam se concentrando mais, era o momento que as filas estavam menores, então a gente aproveitava. Então teve brinquedos que a gente conseguiu ir várias vezes. E então conhecer um pouquinho antes, ver quais são os brinquedos que tem, os brinquedos que eles queriam ir, assim, foi bem interessante, né? A gente conseguiu programar isso bem. Bom, outra dica aqui é sobre comprar com antecedência. Então, nós compramos todos os passeios no Brasil, tanto os passaportes, né, da Disney. Quando chega na bilheteria, você só faz a troca. Tem um momento também para entrada de revista. Então a gente perde ali um tempinho, né, para essa entrada, mas foi super rápido. E aí, como a gente já tinha comprado, a gente não pegou fila nenhuma. Então essa é uma dica que eu quero deixar, porque também valeu super a pena já ter tudo programado, tudo comprado aqui, inclusive os passeios que nós fizemos também em Paris, mas aí depois eu conto pra vocês. O lugar também que tinha bastante fila foi no momento nos restaurantes. Então os restaurantes, as filas eram enormes, então a gente perdeu, né, um certo tempo ali nos 2 dias, todas as refeições que nós fizemos, que não pode levar nada. Então aí o que a gente fazia, né? Então eu fiquei na fila para comprar, e meu marido sentou com as crianças, né? Já providenciou ali, ficou esperando até liberar um lugar pra gente se organizar melhor. E aí, sobre o idioma, né? Afinal, bom, eu falo inglês muito básico, mas a gente conseguiu, meu marido também, mas a gente conseguiu, sim. Foi super tranquilo. O que eu presto muita atenção, né? Então eu ficava observando já com antecedência qual o pedido que a gente ia fazer, o que a gente ia comer, para a hora que chegasse ali o momento. E eu fui, na minha vez, eu fui super rápida, assim, até mais rápida do que outras pessoas, né?
Então, dá sim, deu para se virar, não tivemos problemas, uma situação ou outra, assim. Às vezes aparecia sempre no parque, né, tem bastante estrangeiro também, então tinham portugueses, tinham brasileiros trabalhando, mas a gente não teve nenhuma situação que teve uma grande necessidade, assim. Nós passamos 3 dias ali próximo, né, perto da Disney mesmo, e fomos ao shopping num dia, passeamos fomos fazer compras na Primark, inclusive é uma ótima opção aí, principalmente nesse período de verão que tem bastante promoções. As promoções são muito boas, valem super a pena. Então nós não tivemos absolutamente problema nenhum com o idioma. Inclusive nós também optamos em ficar em casas de Airbnb, porque o custo-benefício era muito interessante. Então a gente precisava, né, quando chegava nas casas, as pessoas iam receber. Então a gente também conversou, né, não tivemos dificuldade em relação ao idioma, não. Eu acho que quem de repente tem medo aí porque não tem o idioma, a gente consegue se virar bem, sim. Acho que basta programar muito, saber onde você tá, o que você está fazendo, quais são as suas necessidades. Acho que a programação foi um ponto chave aí, um ponto principal para que a gente conseguisse sair do Brasil. E fomos para Itália. Da Itália a gente foi para França, e da França nós fomos para a Suíça, e da Suíça nós voltamos para a Itália novamente, e andamos de carro, andamos de trem, enfim, fizemos todos os passeios aí que a gente tinha programado. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Fica a dica aí para quem tem criança e quer conhecer a Disney. Vale a pena sim, mas eu acho que dividir, sabe? Ficar próximo da Disney e depois conhecer Paris ou vice-versa, né? Porque é um pouquinho distante. Então, espero que vocês possam também usufruir de uma experiência que foi incrível e que tá marcada, né, em nossas vidas, e que a gente vai levar com muito carinho aí, outras culturas, outros costumes, outras coisas, né, outras experiências que a gente viveu nesse período, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Aê, fala um oi. 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 Aqui estamos na Paris.